O artigo, então, que eu escolhi foi intervenções de enfermagem para prevenir delírio em pacientes doentes críticos adultos. Aqui na introdução, os autores trazem para nós algumas coisas sobre o delírio em si. Ele é considerado uma das síndromes mais frequentes nas unidades de terapia intensiva. Ele é considerado, então, uma alteração na consciência, diminuição na habilidade de prestar atenção no ambiente, redução da habilidade de focar, manter ou direcionar a atenção. Eles trazem também que nem sempre o paciente tem uma característica de reversibilidade, porque em muitos casos a ajuda, né, a assistência é oferecida tarde. Então, uma identificação cedo dos sinais descritos é importante para planejar, né, intervenções envolvendo o time de cuidados e a família do paciente. Então, uma observação diária do paciente, primeiramente, é um modo para detectar mudanças no comportamento desses pacientes. Eles trazem também sobre fatores predisponentes e precipitantes do delírio. Por exemplo, idade avançada, gênero masculino e demência prévia. Esses fatores não teriam como alterar. Mas os fatores precipitantes que instigam, né, provocam o delírio e são modificáveis são, por exemplo, medicamentos, distúrbios do sono, fatores ambientais, doenças e cirurgias. Eles dizem, né, que qualquer um desses fatores pode provocar o delírio, o que constitui um foco de atenção para o time de saúde, especialmente as enfermeiras, que são a chave no reconhecimento e prevenção desses fatores. Para o diagnóstico, então, do delírio, eles usam muitos métodos. Há muitos métodos, né? E um deles é a escala de Kahn, que é a Confusion Assessment Method, para a unidade de terapia intensiva, então CAM e CU. Mas essa escala detecta o delírio em si. Então, eles também usam uma escala pré-delírio, né? Um modelo pré-delírio, que é baseado, então, nesses fatores de risco descritos em uma revisão sistemática. As evidências científicas mostram, então, melhores contribuições em intervenções não farmacológicas, focadas, então, na prevenção do delírio em pacientes cirúrgicos, que venham a ser custo-efetivas. Além disso, as enfermeiras, né, da terapia intensiva são ideais para participar do design, implementação e segmento das intervenções, que podem ser explicadas pela autoaderência das taxas de delírio nesses protocolos de prevenção. Em resumo, então, para fechar a introdução, eles trazem que a prevenção é a medida mais efetiva e econômica para detectar o delírio na fase inicial. E as enfermeiras e os enfermeiros contribuem majoritariamente para esse trabalho. Esse estudo, então, ele foi conduzido em pacientes críticos, numa unidade de terapia intensiva em Bucaramanga, na Colômbia. O método, então, esse estudo, ele é quantitativo, prospectivo, quase experimental. Então, o que eles fizeram? Eles separaram, né, em grupo controle e num grupo intervenção. Então, uma avaliação antes e depois da intervenção nos pacientes para prevenir o delírio. Aqui, nessa tabela, mostra uma descrição dos componentes de intervenção que as enfermeiras
utilizaram no grupo experimental, né? No grupo que teve intervenções. Então, na estimulação cognitiva, elas davam orientações de tempo e espaço, chamavam o paciente pelo nome e davam muitas informações de local para a pessoa se situar, né? E também a razão por que a pessoa foi admitida no serviço de terapia intensiva, por exemplo. E aí, coisas que elas levavam, por exemplo, fotografias, cartas e revistas, desenhos, que poderiam ser feitos pelos membros da família, são mostrados. Então, as enfermeiras perguntavam, por exemplo, uma lista de itens pessoais que o paciente gostaria de ter durante a estadia no hospital, como óculos, aparelho auditivo, dentaduras, fotos da família, objetos religiosos, etc. E também elas usavam jogos, brincadeiras, né? Para a pessoa indicar, por exemplo, uma lista de objetos que pode ir na geladeira. Além disso, elas também utilizavam a intervenção com a família, o apoio da família. Então, esse envolvimento da família e dos cuidadores foi encorajado, né? Foi dada, então, educação sobre o delírio e complicações para essas pessoas. E diz que a confiança desses pacientes foi facilitada. E o grupo controle recebeu um cuidado usual, então. A amostra consistia de 291 pacientes críticos, e os quais 184 foram no grupo controle e 157 no grupo intervenção. Aqui mostra, né, o fluxo onde os pacientes foram recrutados. E aqui nessa imagem é bem legal de se olhar, que é o risco cumulativo de delírio nos pacientes críticos. Aqui sendo o azul mais claro o grupo controle, então ele foi crescendo. E aqui o grupo intervenção que se manteve estável. A discussão, então, eles trazem, né, pela análise dos resultados, foi verificado, então, que as informações de enfermagem aplicadas nesse estudo para prevenir o delírio demonstraram ser eficientes, embora tivesse a presença de fatores predisponentes e precipitantes nos pacientes do grupo intervenção. Pelos componentes de intervenção, as enfermeiras normalmente são as primeiras, né, a notar mudanças nos pacientes, no estado mental, porque então elas deveriam ser treinadas para detectar, né, esses sintomas de delírio e também aplicar essas escalas. Então, depois da intervenção cognitiva, houve uma redução significativa na incidência do delírio, duração, ocorrência e desenvolvimento. Também eles trazem sobre a importância de envolver a família no processo, que é reconhecido como um direito e um dever dos profissionais de saúde num cuidado humanizado, então. E a outra variável suscetível de mudança foi a duração da estadia no hospital. Então, a participação cedo da equipe multiprofissional, né, identificando e vendo, né, os fatores de risco de delírio no serviço de terapia intensiva,
é uma chave para o sucesso do programa de prevenção de delírio. Isso porque, infelizmente, quando o delírio já está desenvolvido, já está acontecendo, as intervenções não mostram muito impacto. Então, esse grupo de pesquisa recomenda, né, que as enfermeiras, num serviço de terapia intensiva, carreguem essas ações para guiar pacientes, estimular a cognição e, e estimular também esse suporte da família, esse apoio da família. Eles também falam de algumas barreiras que eles encontraram pelo caminho, por exemplo, para detectar esses fatores de risco em pacientes que estavam entubados e também pelo mau treinamento de profissionais da saúde, né, para aplicar essas escalas. E também falam que não teve tempo suficiente para completar todas essas intervenções, enfim, o que pode esconder, então, essa identificação de fatores de risco. Na conclusão, mostra, então, que o delírio em pacientes críticos está associado com uma estadia maior no hospital, mortalidade e disfunção cognitiva de longo termo. Então, esse estudo conclui, né, que embora os grupos mostrem diferenças significativas, a análise múltipla mostrou que a intervenção decaiu, né, a probabilidade de desenvolver delírio. Então, eles recomendam, né, a implementação dessas intervenções de enfermagem, considerando a efetividade que teve.